Marc Marques ainda pode ser campeão da MotoGP na temporada 2024? Essa foi a pergunta que mais me fizeram em uma caixinha no Instagram no início da semana. Então eu resolvi trazer o debate para cá, para a gente poder conversar. Se a gente olhar para a situação do Mundial de Pilotos antes do GP da Tailândia desse fim de semana, o quadro é o seguinte. Marc Marques é o terceiro na classificação. Ele tem 345 pontos, 79 a menos do que o Jorge Martin, que é o líder da classificação. Restam 3 GPs até o fim da temporada: Tailândia, Malásia e Comunidade Valenciana. Ou seja, 111 pontos ainda estão em disputa. Só que esses 111 vão se transformar em 74 depois da disputa em Burirã nesse fim de semana. Ou seja, o Marc Marques pode ceder apenas 5 pontos para o Jorge Martin durante a passagem pela Tailândia para seguir vivo matematicamente na disputa pelo título. Não é um cenário fácil. Ou seja, na minha visão, não tem mais chance. Na minha visão, a possibilidade do Marc Marques seguir brigando por esse título é mínima. A situação do Jorge Martin nessa temporada tem sido bastante confortável, porque ele não tem perdido tantos pontos, com recorrência. Ele tem sido um piloto muito constante, muito competitivo e forte, basicamente, em todas as corridas. Então não é tão fácil assim você descontar uma pontuação tão grande. É claro que o Marc Marques que a gente viu na Austrália foi um Marc Marques que lembrou a gente aquele piloto dos melhores anos, dos anos de auge, né, dos anos em que ele foi mais competitivo com a Honda, dos anos em que ele efetivamente brigou pelo campeonato. Esse é um Marques que com a Ducati a gente pode imaginar que sim, vai voltar a brigar pelo campeonato. Só que esse é um Marques que acabou chegando um pouco tarde, né, nessa luta. Então é um campeonato que hoje está muito mais centrado em Jorge Martin e Francisco Bagnaia. Matematicamente, ainda são 4 os pilotos que estão na briga pelo título, né? Martin, Bagnaia, Marques e Enea Bastianini. A diferença do Marques para o Enea Bastianini não é muito grande, os dois ainda estão ali na disputa pelo terceiro lugar na classificação. O Enea Bastianini faz uma temporada bastante melhor do que aquela que ele fez no ano passado, que ficou muito condicionada por uma série de lesões. Ele se machucou logo na abertura da temporada, depois se machucou de novo durante a passagem por Barcelona, então tinha sido um ano bastante difícil para ele. E esse ano foi uma campanha muito mais equilibrada, e aí as coisas conseguiram encaixar melhor, então ele tem sido um rival muito mais forte. Então acho que essa é uma briga muito mais realista pro Marc Marques, ao invés de pensar em título, pensar nessa briga pelo terceiro lugar. Já vai ser um passo e tanto, porque a gente tem que considerar a situação em que o Marc Marques chegou para essa temporada de 2024. O Marc Marques é um piloto que vem de 3 temporadas de um legítimo inferno. Acho que a gente pode definir dessa forma. O Marc Marques chegou em 2024 sem saber se ele era um piloto que ainda era capaz de vencer, sem saber se ele era um piloto que ainda era capaz de brigar pelo pódio, sem saber se ele era um piloto que ainda era capaz de brigar por um título. Hoje ele tem essas respostas. Ele vai partir para a Ducati no ano que vem sabendo que ele é um piloto capaz de vencer, capaz de brigar por título, mas ele não sabia disso, porque a lesão de 2020 tirou todas as certezas dele. Né? Ele passou por inúmeras dificuldades físicas, depois tudo isso juntou com as dificuldades da Honda, e aí acabou que as coisas ficaram muito difíceis para ele. Então essa mudança dele para a Ducati foi muito não só para ter uma moto competitiva nas mãos, mas para ter uma certeza. Tanto é que ele queria um contrato de um ano, que era justamente para ter essa resposta, né? Se não fosse assim, se ele não conseguisse ser competitivo, se não desse mais para ser aquilo que ele foi antes, não valeria a pena seguir. E ele conseguiu as respostas de que ele precisava correndo pela Gresini. Então, acho que focar nessa briga pelo terceiro lugar na classificação vai ser muito mais importante do que eventualmente sonhar com uma vitória no campeonato, porque acho que para isso vai faltar fôlego mesmo, porque é muito ponto para tirar num curto período de tempo, inclusive porque a passagem por Burirã nesse fim de semana vai ser decisiva. Se ele perder 5 pontos por Martin, não vai ter mais chance matematicamente. Então tem que tomar muito mais cuidado com o Bastianini para segurar o Bastianini atrás do que ficar de olho no que o Jorge Martin está fazendo. Ainda assim, tanto o Marc Marques quanto o Enea Bastianini vão ter voz nesse campeonato. Eu não tô falando de pilantragem, eu não tô falando de golpe, eu não tô falando de armação, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que são 2 pilotos competitivos, são 2 pilotos que estão brigando por vitória. São 2 pilotos cujos resultados podem interferir na disputa pelo título. Por exemplo, a vitória do Marques na Austrália
ajudou o Bagnaia. Porque se vencesse o Martin, eram mais pontos que o Martin ia conseguir abrir em relação ao Pecco. Então, no momento em que o Marques derrotou o Martin, ele ajudou o Pecco, porque conservou ali a diferença em 20 pontos. É verdade que o Martin dobrou a diferença entre os dois, que foi de 10 para 20 pontos. Mas o Marc Marques impediu que o Martin aumentasse essa vantagem ainda mais. Então, naquele momento, o Marques ajudou o Pecco. Mas pode ser que o cenário seja diferente. Se o Martin vence a corrida e o Marques bate o Pecco, o Martin vai abrir uma diferença ainda maior. A mesma coisa o Bastianini. Se o Bastianini ficar na frente do Pecco com o Martin vencendo, a situação do Pecco fica pior. Então os dois ali vão ter participação nesse campeonato, por serem pilotos competitivos e por serem pilotos que estão ali brigando por vitórias e por pódio com os dois protagonistas desse campeonato. Perguntaram pro Bastianini se a Ducati deu alguma recomendação para ele no sentido de ajudar o Pecco na disputa pelo campeonato. E ele disse que não ouviu nada. Isso também é normal da Ducati. A Ducati não costuma fazer isso. Esta Ducati de hoje, tá? Eu sei que tem muita gente que vai falar, mas lá atrás... Sim, mas a Ducati de hoje, a Ducati do Gigi Dall'Igna, não tem essa prática. Ela prefere deixar as coisas livres. A única coisa que ela pede é que tomem cuidado, né? Que não tirem um ao outro. Que não joguem com os pilotos que estão brigando pelo título de maneira irresponsável e arranquem todo mundo da prova. Mas eles não estão pedindo favorecimento. Eles não estão pedindo, deixa o Pecco ganhar, ou faça isso, ou faça aquilo. Eles simplesmente estão deixando os pilotos livres. Isso provavelmente vai acontecer. O Marc Marques também disse durante o fim de semana em Buriram que ele não gostaria de dividir a última curva nem com o Martin, nem com o Pecco. Tenho certeza que os dois também não gostariam de dividir com ele. Porque a gente está falando de um piloto que sempre foi conhecido por ser um piloto combativo, por ser um piloto duro. E considerando que é Marc Marques, não é muito agradável você querer disputar com ele. É claro que o Marc Marques sabe que os dois estão jogando, e é claro que ele não vai ser nenhum irresponsável e fazer qualquer tipo de loucura, pelo menos a gente espera que não. Mas nenhum piloto vai querer se meter numa disputa de título nesse tipo de circunstância. Mas, de novo, eles vão ter participação, Marques e Bastianini, por serem competitivos. Assim como qualquer outro piloto que eventualmente surgir forte em qualquer uma dessas 3 etapas, Tailândia, Malásia e Comunidade Valenciana, para ficar entre ou na frente de Martin e Bastianini e Bagnaia, porque eles podem roubar pontos e aí acaba sendo o fiel da balança. Mas, de novo, para o Marques ganhar o título, acho que ficou um pouco tarde. Mas me conta aí, você acha que ainda dá para sonhar com a 9ª taça da carreira? Ou esse sonho vai ter que ficar para 2025? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!